glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Irmão Luciano, aqui mais uma vez, e hoje nós temos esta live preciosíssima, uma live assim excepcional. Temos a presença ilustre do pastor Edinaldo Carvalho. Para mim, é um dos maiores apologetas, escatólogos, perdão, dos maiores escatólogos do Brasil. E eu tenho a honra de trazer ele aqui no nosso canal, O Céu é para Hoje Oficial. Pastor Edinaldo, manda um abraço aí para a nação, O Céu é para Hoje Oficial. Um abraço a todos para esta nação abençoada. Obrigado, irmão Luciano, pela oportunidade de falar aos seus seguidores. E vamos falar sobre a volta de Jesus, não é? E o aprontamento das nações para receber o Rei, que está muito próximo de retornar ao planeta Terra. Pastor Edinaldo, eu tenho 6 perguntas para o senhor. E a primeira pergunta que eu vou começar, para quem está chegando agora, para quem vai assistir essa live é de teor escatológico. O pastor Edinaldo Carvalho, ele trata sobre a questão do Apocalipse ou da escatologia bíblica, que é o estudo das últimas coisas. E hoje a gente tem algumas perguntas, e eu tenho certeza que ele vai estar elucidando essas perguntas aqui para nós. A primeira pergunta que eu quero fazer para o pastor Edinaldo Carvalho é o seguinte: existe o pré, existe o pós e existe o meso. Eu gostaria de saber qual é a linha que o senhor defende e por que o senhor defende essa linha. Só que antes do senhor responder, eu gostaria de ler em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 10. Olha o que diz aqui. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que tem, para que seu próprio tempo seja manifestado. Olha o versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor disfará pelo assopro ou pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Eu vou parar por aqui, pastor Edinaldo. Eu gostaria de fazer essa pergunta novamente, porque aqui está falando que não será assim. Versículo 3, ninguém de maneira vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e a apostasia já está diante de nós. Agora, e essa manifestação do homem do pecado, que no caso eu acredito ser o anticristo, vai acontecer antes da vinda de Jesus? O senhor acha que a igreja vai passar pela tribulação? Ou o senhor acredita que não vai haver essa questão da igreja sofrer essa ira? O problema do estudo da escatologia, assim como o estudo teológico, muitas vezes é artesiano, pau ou pedra, preto ou branco, água ou fogo, como se fosse ali isso ou aquilo. E aí complica se eu responder assim, não, a igreja vai, a igreja não vai. Para tudo que se afirmar na área escatológica, tem que ter uma base teológica, tem que ter uma base científica do ponto de vista do estudo teológico e escatológico. Por exemplo, me permita, com todo carinho, irmão Luciano, ao você ler esse texto de 2 Tessalonicenses, no versículo 3, você disse que a apostasia já está aqui, e não está. Na rigor, esse texto, a palavra apostasia, ela está isolada. Talvez você tenha afirmado que a apostasia já está aqui, como se fosse o distanciamento da fé. Isso. O distanciamento da fé original, da sã doutrina.
Mas esse texto não se refere a isso. É um equívoco interpretar de que essa apostasia é a apostasia da fé. Não é, porque senão o texto estaria explícito, a apostasia da fé. E onde é que está a palavra fé aqui? Não está. Então esse termo apostasia está solto. O que esse texto no grego significa? Significa saída, partida, significa deserção, locomoção de um lugar para outro. A palavra é exatamente esse. Portanto, se nós voltarmos ao texto, diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá. Isso o quê? O nosso encontro com Cristo, nos ares, não acontecerá sem que primeiro venha o quê? A retirada. Sem que primeiro venha a deserção. Sem que primeiro venha a partida. A apostasia quer dizer isso, a partida, a retirada, a deserção. Partida de quem? Da igreja, para o encontro do Senhor nos ares. Aqui não tem nada a ver com fé, não é apostasia da fé. Esse texto está solto, ele não acompanha um adjetivo. Então, ele é o verbo de saída, de retirada. Olha, eu tenho aqui mais de 50 Bíblias e pesquisas que eu tenho aqui. A maioria fala exatamente isso. Algumas usam o texto apostasia, outras usam o termo retirada, desde as Bíblias do século XVI. Ô, pastor, Então, sim, na pois sua, não. na sua visão aí, na sua interpretação, como o senhor está falando, então essa apostasia aqui seria o rapto, a saída, a retirada? Exatamente. Exatamente. Entendo. É que na Bíblia que eu estou lendo aqui, até a própria explicação está falando, ó, que diz que Paulo explica aos Tessalonicenses que alguns fatos devem acontecer antes da vinda do Senhor Jesus para julgar o mundo. A primeira é a apostasia, ou seja, o abandono da fé e a rebelião contra Deus e sua palavra. Então, a maioria das Bíblias, elas estão procrastinadas. Os comentaristas, né, se prendem a coisas que ouviram dizer. Mas se você procurar outras Bíblias, tem lá a interpretação correta. Essa que você tem aí não está dando correto. É, para denotar apostasia. Eu estou lendo aqui, literalmente, rebelião, usada Rebelião. na Bíblia especialmente para denotar rebelião contra Deus. Podemos imaginar Satanás lançando todas as suas, também é uma interpretação equivocada, de Shed. E a Bíblia é Shed. Então, para você entender mesmo a questão, por exemplo, onde está no texto que é a apostasia da fé? Não está, não está. Tem É uma que Bíblia. a maioria das pessoas, quando lê a palavra apostasia, como eu, né, fazia, a gente já se coloca acreditando que é um abandono premeditado da fé. Mas com a sua Exatamente, interpretação aí, deu um leque. exatamente, está aqui, eu achei, peraí, um minuto. Sem problema, fique em paz. Olha cá, essa Bíblia do irmão Hélio de Menezes Silva, é uma Bíblia de estudo. Hélio viveu, investiu a vida dele, traduzindo, LTT, Bíblia LTT, que significa Bíblia Literal do Texto Tradicional. Esse homem, Hélio, é um biblista, um exegeta, passou a vida escrevendo essas Bíblias. Segunda Epístola, está aqui.
Vou só ler o comentário aqui. Sem problema. Tessalonicenses, versículo 3. Conforme confundem e adulteram o dia de Cristo para o dia do Senhor. 2 Tessalonicenses 2:3. A retirada do grego apostasia muitas vezes não significa apostasia da fé. Quando aparece isoladamente, sem ser guiada da fé, então o substantivo apostasia somente significa separação, retirada. E é o contexto que esclarece para longe de que é esta separação. Longe de quê? Longe da terra. É a retirada da terra para o encontro com o Senhor. É a separação nossa daqui para o harpazo, para o rapto, para o sequestro da igreja. Em Atos 21, 22, é separar de Moisés. Somente em 1 Tessalonicenses, 1 Timóteo 4:1, acompanhado de fé, é que apostezonatai, que é o termo grego, né, se conecta a essa separação da fé. 1 Timóteo, porque está lá a apostasia da fé. Aqui não. Aqui o contexto é Paulo falando do encontro da igreja com o nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja não vai encontrar com Jesus aqui na terra. A igreja vai encontrar com o Senhor nos ares. Para isso há que existir uma deserção, uma retirada, uma separação da igreja do mundo. A igreja hoje está inserida no mundo, então vai haver uma separação. O Senhor vai chamar a sua igreja. O sentido desse texto é esse. Por isso eu começo já fazendo essa observação, mostrando que não sou eu que sou pré-tribulacionista, é a Bíblia. Porque diz que antes que o anticristo se revele, é mister que nós venhamos a nos encontrar com Cristo, sejamos retirados daqui. Porque as perguntas e os debates teológicos têm sido pobres, têm sido cartesianos. Vai passar pela grande tribulação ou não vai passar? Se eu disser que vai passar, tem uma montoeira de gente que diz que não vai passar. Se eu disser que não vai passar, tem uma montoeira de gente que diz que vai passar. E o debate ficou estéril, sem nenhum entendimento. Então, quem está dizendo o que vai acontecer são as escrituras. Não sou eu que quero ou deixo de querer isso ou aquilo. E já que você está falando na questão da grande tribulação, vamos lá para o texto de Apocalipse, capítulo 3, versos 10. Se você comer esse texto, porque a Bíblia ela tem que ser examinada, não apenas lida, né? Ela tem que ser investigada, prescrutada. É igual um prato de comida. Eu que não jantei ainda, a gente está fazendo uma galinha caipira para mim daqui a pouquinho. Eu não vou engolir aquela galinha, eu vou mastigar, ossinho por ossinho, sentir o sabor. Bíblia é isso, é comer o texto. Observe o trecho de Apocalipse, capítulo 3, versos 10. Olha o que diz. Quem diz isso é o próprio Jesus. Ele, o Senhor, que está dizendo isso. E João apenas relatou. O autor do Apocalipse é Cristo. João é o escriba. João é o tabelião. Apenas escreveu aquilo que Jesus ditou para ele. E olha o que Jesus falou. Por que guardaste a palavra da minha perseverança? Qual é a palavra da perseverança? É a palavra de Deus. É a palavra.
que a rigor é o próprio Jesus. Jesus é a palavra. É como se o Senhor tivesse dizendo: porque me guardaste dentro de ti, porque tu estás guardando a palavra, os conceitos, o reino que está embutido na palavra. Olha aí. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Qual é a provação que há de vir sobre o mundo inteiro? A grande tribulação. E aí a gente faz uma pergunta: Senhor, e por que vai vir esta provação sobre o mundo inteiro? Que tudo tem um propósito. Por que há de vir esta provação sobre o mundo inteiro? O próprio texto explica. Olha aí a sequência. Para experimentar. Eu não sei como está a sua versão, mas na Para minha está. Para tentar tentar. ou para experimentar os que habitam sobre a terra. O que é experimentar? Experimentar para quê? Primeiro, ele fala que virá uma provação. O que é uma provação? É uma prova. Quem faz uma prova? É um candidato. Na minha versão está tentação. Te guardarei da hora da tentação. Isso. Não é uma boa tradução. A melhor tradução é prova. É Prova. provação. Por exemplo, a tentação é uma prova. E para que vem a tentação como prova? O texto está dizendo para experimentar. Experimentar? Uma prova ou uma tentação vem para quê? Para saber se aquele que está sendo tentado ou provado será aprovado Reprovado. ou reprovado. Então, esse texto fala de uma repescagem. Olha, se guardaram a minha palavra, eu já vou guardar. Porque essa aprovação ou essa tentação há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar, para provar, para saber se esses que foram provados serão aprovados ou reprovados, os que habitam sobre a terra. Então, esse texto aí fala de uma repescagem. Os que guardam a palavra já estão guardados com ele. E os que não guardaram a palavra que estão na terra passarão por essa provação ou por essa tentação que vai vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que estão aqui. Vocês serão aprovados ou reprovados? Já que não quiseram pegar a caravana da primeira ida, que é o arrebatamento, ficam na terra para serem tentados vamos dizer, experimentados. Se você for lá para o Apocalipse capítulo 20, Já achei. versos 4, pode ler? E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A sua tradição não é das melhores, me permita falar. Eu vou trocar, eu tenho outras aqui. Sei. Tenta pegar a RA, pelo menos, ou a Fiel. Peguei outra tradução. Apocalipse 20, versículo 4, né? É a mesma tradução essa daqui também. É uma Bíblia bem antiga, pastor. João
Essa é uma Bíblia bem antiga. Tá a mesma tradução. É a tradução, tá bom. Mas dá para entender também. Então, vejamos. Eu vou ler aqui, segundo a Bíblia Shed. Peguei outra Bíblia aqui. Vamos ver. Pode falar. Como está essa daí? Deixa eu ver aqui. Essa aqui acho que o senhor não vai gostar muito, porque é do Dr. Russell Shedd também. Ah, Shed era muito bom. Salvo Deixa eu algumas ver. coisas. Ó, vi tronos, na tradução do Russell Shedd, vi tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quantos grupos João viu? Aqui no versículo 4, É. aqui está falando vi tronos, almas dos decapitados. Não. Quantos grupos de pessoas João viu? Ah, tá. Aqui está falando o seguinte, ó. Almas dos decapitados, não adorar a besta. Um grupo, aqui eu tô vendo um grupo. Está vendo um grupo, né? Mas tem Isso. dois grupos. Olha o texto, vou ler. Sim. Vi tronos, e nestes sentaram-se aqueles, primeiro grupo. Ah, tá, mas é outra. Veja bem, João viu tronos, e os tronos estavam vazios? Não. Não, porque já haviam ocupantes desses tronos. Sentaram-se aqueles que os quais foi dada a autoridade de julgar. De julgar. Quem é que vai julgar ou governar com Cristo? O seu corpo vivo, a igreja. Então, João já viu os tronos ocupados. João já viu um grupo de pessoas entronizados. Olha aí. Ele viu nos tronos aqueles que estão assentados. Concorda, Luciano? Concordo. Agora, na tradução do Shed, diz assim: vi ainda. Isso significa que ele viu o quê? Outro grupo. Vi ainda. Viu ainda o quê? As As almas. almas. Olha só o que Jesus fez com João. Jesus deu o poder de João ver almas. Primeiro ele vê os tronos ocupados. Essas pessoas já estão entronizadas e já receberam o poder de julgar. E viu também almas. Não em tronos, mas viu almas. É outro grupo, concorda? Concordo. Não é outro grupo? As almas dos Primeiro, decapitados. o primeiro grupo já está nos tronos. Isso. E a outra é a alma. A alma não senta em trono. E olha o que ele diz: vi as almas dos Capitado. decapitados. Foram decapitados por quê? Pelo Por causa testemunho. da palavra de Deus. Deus. Oh. Em que momento eles foram decapitados? O texto explica. Tantos quantos as almas que não adoraram a. Besta. Então, essas almas foram decapitadas porque viveram no tempo da besta. O tempo da besta é o tempo da grande tribulação.
Essas almas foram contemporâneas, essas pessoas que foram decapitadas foram contemporâneas ao anticristo. Só que o que eles fizeram? Deram testemunho de Jesus, mesmo em meio à grande tribulação. E não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a sua marca, na fronte nem na mão. É Foram a mesma mortos, tradução. foram mortos, foram degolados. Degolados porque se voltaram para Cristo no período da grande tribulação e resistiram à besta, resistiram ao anticristo, foram degolados, foram decapitados, foram mortos. Mas olha o final deles. Mas viveram e reinaram com Com Cristo Cristo durante durante. os 1000 anos. Quer dizer, eles recusaram a besta no período do anticristo, mas conseguiram vida, reviveram. E aí sim depois encarnaram em corpos e reinaram com Cristo durante o milênio, durante os 1000 anos. Então aquilo que o Apocalipse, capítulo 3, versos 10, diz que viria a ser uma provação, uma repescagem, esses aqui passaram pela provação e pela repescagem, porque deram o testemunho de Deus e de Cristo e não aceitaram a marca da besta. É uma repescagem. E viveram e reinaram com Cristo, assim como a igreja, durante os 1000 anos. Mais uma revelação que diz que, para os que não são crentes de verdade, eles ficarão. Então, tem motivo para tudo. Os que seguem verdadeiramente a Cristo já estão nos tronos, foram arrebatados. João viu isso, já foram entronizados. Mas os que não creram como se deve, ou faz de conta, crente de meia tigela, crente meia bomba, vai ficar. E muitos resistirão ao anticristo. Aí encontrarão salvação no período da grande tribulação. Então, se você vê esses dois textos, tem motivo para dizer que tem o aspecto pré-tribulacional e tem o aspecto pós-tribulacional, para os que não subiram na caravana no soar da última trombeta. Ô, pastor Isso, Edinaldo, pastor, será que vai ter oportunidade na grande tribulação? Já está respondido. Vai, não apenas no capítulo 7 do Apocalipse, como esse capítulo aqui. Por quê? Porque a misericórdia de Deus dura enquanto a igreja estiver na terra. Amém? amém. Amém nada. A misericórdia de Deus dura para sempre. Mas só uma coisa, pastor Edinaldo. Eu sei que a graça de Deus e haverá salvação em toda as eras, em todas as eras. Porém, Exatamente. quando, Exatamente. quando a graça de Deus será totalmente fechada e banida? A graça de Deus nunca será fechada, nunca fechou. A graça de Deus é uma porta que ninguém fecha. Deus não abriu a graça de Deus quando Jesus veio na terra. Deus abriu a graça de Deus antes da fundação do mundo. Há salvação antes de Cristo. Há salvação depois da primeira vinda e depois da segunda vinda. A graça de Deus é semelhante à misericórdia de Deus, dura para sempre. Não é o fato da igreja sair da terra que vai terminar a graça, ela continua. Haverá O, salvação. o pessoal lá da grande tribulação vai ter oportunidade de servir a Cristo, está aí, mesmo É que que morra. eu acho que o senhor não entendeu o que eu quis dizer quando eu falei amém. Eu Não. falei amém no sentido Eu de sei, que
Desculpe, isso aí já é uma brincadeira que eu faço, e eu tenho que me vigiar, policiar, Não, mas fica eu faço uma tranquilo. brincadeira. Por quê? A graça de Deus, ela dura para sempre. Vai Uhum. ter graça do período da grande tribulação. A igreja não é detentora exclusiva da graça de Deus. Havia Ninguém é. graça de Deus antes da igreja na terra. E vai haver graça de Deus durante a tribulação. E vai haver graça de Deus depois da tribulação, durante todo o milênio, porque a Mas, misericórdia de Deus dura para sempre, não enquanto a igreja veio. Foi isso que eu quis fazer uma brincadeira, mas me desculpe. não, pastor, não tem problema. É que no caso é igual o senhor falou aqui dos grupos aqui, eu tinha entendido também que o senhor estava falando dos grupos daqueles que seriam julgados. Aí o senhor falou também dos que assentaram no trono para julgar. Outra coisa também interessante aí que o senhor falou sobre a graça de Deus. Quando eu falei amém, eu estava falando mais na questão de que a graça de Deus aqui, eu estou falando sobre a salvação, porque depois haverá a consumação. Aí não terá mais necessidade de haver graças para a salvação, porque no futuro serão salvos e já estarão completos. É nesse Então ponto que eu estou falando. então me responda uma coisa, quando iniciou a salvação? A salvação, ela vem de Deus, está no Hum, projeto de Deus e sempre esteve. É o sempre que eu posso teve, dizer. é Esteve. isso mesmo, é isso mesmo. O evangelho, ele não surgiu com a vinda de Cristo, Antes da fundação do mundo, já tinha o evangelho eterno. claro. A graça de Deus já estava antes da fundação do mundo. Antes da igreja, quem salvava? A graça. Antes da igreja, o Senhor Jesus é que salvava. Na época de Adão tinha graça, na época dos profetas, em Sempre toda a teve. época a graça de Deus estava sobre a terra, revelada de maneira contundente com a vinda de Cristo. E quando Cristo saiu, acabou a graça? Não, permanece. Por isso que ele deixou o Espírito Santo. Outro E consolador. quando a igreja sair, acabou o Espírito Santo na terra? Não. O Espírito Santo é Deus, é onipresente. O Espírito Santo continua na terra e a graça também. E haverá salvação, está lá no Apocalipse capítulo 7. Quem são estes? E de onde vêm? Essa grande multidão de povos, tribos, línguas e nações, que alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Tu sabes, meu Senhor, estes vêm da grande tribulação. Está lá no Apocalipse capítulo 7. Que encontraram graça nesse período, que esse texto, esse entendimento é robustecido pelo Apocalipse capítulo 24. Foram degolados, mortos, metralhados, enforcados, trucidados, mas deram o testemunho de Cristo e das Escrituras em pleno período da grande tribulação. Morreram, mas reviveram e reinaram com Cristo uns 1000 anos. Ô, pastor Edinaldo, nesse contexto ainda, o senhor tem muita prova para a gente conversar aqui, e é muito bom isso aí. Eu queria também fazer uma pergunta, e é já a segunda pergunta. A vinda de Jesus é uma coisa e o arrebatamento é outra coisa, ou é um evento simultâneo? Como que o São senhor duas, explica são duas coisas distintas? distintas. Nesse Duas coisas livro, distintas. Agora eu vou. Pode falar, pode falar. pode falar, pode terminar. Sabe o que que acontece, pastor? É que hoje nós estamos vivendo em um tempo onde têm surgido e se levantado muitos mestres, eu vou usar esse termo porque de fato são, ainda que a compreensão deles não é parecida com a nossa, porque eu também faço parte do pré, pastor. Eu sou pré-tribulacionista. Só que como eu venho aqui no canal, eu preciso tentar extrair das pessoas que passam aqui a melhor explicação ou o melhor motivo deles acreditar nessas interpretações. Porque as coisas que aconteceram, a gente pode falar com certeza. As que não aconteceram,
ainda, a gente tem aí a Bíblia, o estudo da palavra, para a gente tentar ver se realmente consegue extrair alguma coisa. E eu gostaria de saber do senhor, como que a gente consegue entender essa questão de vinda de Jesus com o arrebatamento e rapto da igreja? Esse livro aqui, eu escrevi esse livro há uns 20 anos. E ele já está na 7ª edição. Chama-se Escatom. É um livro todo colorido, todo ilustrado, papel couché. Dá um trabalho fazer esse livro, você nem imagina. Na página 44 está assim: diferença entre os dois acontecimentos, o arrebatamento e a segunda vinda. A translação, o arrebatamento, eu chamo aqui no livro de translação, ou seja, um traslado daqui para o encontro do Senhor, o arrebatamento. Ou seja, a ressurreição e a transferência da terra para as nuvens dos que dormem em Cristo, isso está lá em 1 Tessalonicenses, e dos salvos que estiverem vivos. Uns já dormem, serão ressuscitados, e os que estiverem vivos serão arrebatados. A segunda vinda requer o aparecimento e a manifestação do Filho. Aí eu faço aqui uma relação de 16 eventos que mostram a diferença entre os dois eventos. Por exemplo, na translação, ou seja, no arrebatamento, os santos são levados aos ares. Na segunda vinda, Cristo volta à terra. Na translação, Cristo vem buscar a sua igreja, o seu corpo. Na segunda vinda, ele retorna com o seu corpo. Na translação, ou seja, no arrebatamento, resulta na retirada da igreja e na instauração da grande tribulação. A igreja foi retirada, começa a grande tribulação. Já na segunda vinda, resulta no estabelecimento do reino milenar. São as diferenças básicas. 4. A translação é iminente. É de supetão, ninguém sabe a hora. Pode ser a qualquer momento, a trombeta toca, haverá um fenômeno metafísico, metaquímico e quântico para tirar a igreja da Terra. Já na segunda vinda, é precedida por multidões de sinais. Porque os sinais que Jesus falou, de quais os profetas falaram, é para a volta física, pessoal, visível, corporal de Cristo na Terra. Número 5. A translação, ou seja, o arrebatamento, traz uma mensagem de conforto, enquanto a segunda vinda é acompanhada por uma mensagem de julgamento. 6. A translação está relacionada ao plano para a igreja, ou seja, o arrebatamento está relacionado ao plano para a igreja, enquanto a segunda vinda está relacionada ao plano para Israel e para as nações. 7. O arrebatamento é um mistério, enquanto a segunda vinda é prevista em ambos os testamentos. O arrebatamento é um mistério para as profecias de Israel. Mas a segunda vinda não, está registrada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No arrebatamento ou na translação, os crentes serão julgados no tribunal de Cristo para receber galardão. Enquanto na segunda vinda, os gentios e Israel é que serão julgados. Na translação ou no arrebatamento, deixa a criação intacta. Se o arrebatamento for hoje, a criação fica como está. Enquanto na segunda vida implica em uma mudança na criação.
estudar o milênio e a grande tribulação, o mundo já começa a mudar na grande tribulação e segue no milênio. Então são 16, eu não vou ler tudo para não cansar, mas está aqui o livro de Caton, os que quiserem é só pedir, olha, livro todo colorido, todo explicadinho, é uma benção que Deus nos deu. E o valor, pastor? O valor do livro, quanto que tá? Eu prefiro não falar. As pessoas ligam, eu posso deixar o telefone, as pessoas Ah, tá. pedem, aí faz contato com a Rebeca, entendeu? Tá. Eu não gosto muito, sou chegado muito a essa questão comercial. Isso aí já é um Ok. outro departamento e Rebeca é que fala sobre isso. Eu acredito que seja acessível, né? O que não é acessível é a morte. Agora, se a pessoa achar caro, é melhor ir para o McDonald's. O McDonald's é um bom investimento, porque você come hoje e amanhã a SEDAI toma conta do seu investimento. É uma Ô, pastor, realidade verdade. biofísica. O livro não. O livro, se você vier aqui onde eu estou, no meu estúdio, cercado de milhares de livros. O dinheirinho que eu ganhei na minha vida útil, do ponto de vista do trabalho, eu investi em livros. Tem livros aqui para tudo que é canto. Agora, as pessoas querem conhecer a Bíblia e não se esforçam, não investem, não compram livros, não estudam. Aí, aquela conversa no meio da igreja. E eu leio a Bíblia, mas não entendo. Como não entende? Não tem sentido. A Bíblia tem que ser entendida. Agora, tem que se investir para entender as Escrituras. Eu tenho esse livro, eu tenho 4 livros. 2 eu não tenho aqui para oferecer, mas esse e esse aqui eu tenho. Esse aqui chama-se Contagem Regressiva para o Reino Milenar. Quer dizer, nós estamos em contagem regressiva para o milênio, para o reino de Deus na Terra, onde estaremos presentes. Entendeu? Amém, amém. Então, depois, se o pessoal aí se interessar, o pastor vai deixar o contato aí da irmã Rebeca, né? E os irmãos entrem em contato e adquiram o livro, porque eu tenho certeza que vai ser de grande valia. O pastor Edinaldo Carvalho, para mim, é um dos maiores escatólogos do Brasil. Para mim, eu acredito, pastor. Não é bem assim, né? Eu sou apenas um faminto pelas Escrituras. Eu sou o menor entre eles. O meu lugar de classificação é antes da vírgula. Eu sou aquele número antes da vírgula. Tudo aquilo que o Senhor tem colocado na minha mente é dele, né? Não é Amém. meu, é dele, né? Toda a honra e Então, toda a glória sempre a Deus. eu não sou grande, eu não sou nem pequeno, eu estou antes da vírgula, nem grande nem pequeno. Em termos de conhecimento escatológico, é uma referência para nós. Pastor, eu tenho mais algumas perguntas, poucas no caso agora. Eu Hum, gostaria de falar sobre uma questão interessante. Tem muitos pastores, até mesmo consagrados, eu não vou citar nome porque não é legal, mas tem muitos pastores consagrados, renomados no cenário brasileiro, que sim. defende que Israel não tem mais um papel fundamental ou um papel importante no cenário apocalíptico, e diz que agora nós estamos na era da igreja. Eu estou ouvindo muito essa questão, principalmente no YouTube. Só que lá em Lucas 21, 29 diz: Olhai para a figueira eu acredito ser Israel, e para todas as árvores, todas as nações do mundo. Então a gente precisa ficar atento, tanto com o que acontece com Israel, quanto com o que acontece ao redor do mundo. E eu gostaria de perguntar ao senhor, qual é o papel de Israel, o senhor que já deu uma pincelada nessa conversa nossa, o papel de Israel nessa questão das últimas coisas, a guerra mesmo acontecendo agora entre Irã e Israel. Tem bíblicas, porque qualquer coisa que acontece, qualquer guerra que acontece, o pessoal já fala que eu gostaria de saber do senhor, o senhor consegue pontuar para a gente todos esses eventos? Eu falaria disso aqui com você até amanhã. É, anteontem, uns 3 dias atrás, eu fiz uma live
respondendo a um desses negacionistas. Quem é o negacionista? Aqueles que negam que Israel é povo de Deus e que as profecias ainda continuam sendo operadas no povo de Israel, na nação de Israel. E fiz uma live cujo título é o seguinte, você pode até ver aí no YouTube, essa live, foi de 1 hora e 40 e poucos minutos. O título é o seguinte, deixa eu ver se eu me lembro. O Israel de Deus, o Israel de hoje, é o Israel de Deus? É povo de Deus ou não? Vírgula. Uma resposta ao amilenista Nicodemos. É o título. Eu só estou falando o nome porque está no YouTube, e lá no YouTube eu falei o nome o tempo inteiro, refutando a postura de Nicodemos e a visão amilenista de Nicodemos. E respondendo a ele, respondo a esses amilenistas calvinistas de plantão que não se cansam de desenvolver a teologia da substituição, a teologia que substitui a igreja por Israel, melhor dizendo, Israel pela igreja, Isso. dizendo que Israel já não tem mais nenhum sentido, que não é povo de Deus, que o plano de redenção para com Israel cessou na primeira vinda de Cristo, há 2000 anos, e que a partir de lá até agora só existe igreja, e que os textos, tanto veterotestamentários quanto neotestamentários, se aplicam tão somente à igreja, não mais a Israel. Isso é uma heresia, isso é uma desconstrução hermenêutica da importância de Israel em toda a história. Eu tenho outro livro aqui, meu Deus, está por onde? Está por onde? Está aqui. Esse livreto aqui, não tenho mais ele para servir. Vou reproduzir ainda. O título desse livro é Somos a geração do acelerado cumprimento das profecias. E diz assim: as profecias bíblicas estão se cumprindo ao longo da história de Israel e marcam o tempo das nações até o retorno de Cristo. Israel está vivo. As profecias se cumprem não na igreja, se cumprem em Israel. Do Gênesis a Malaquias, e a maior parte das parábolas de Cristo se referem a Israel. O Apocalipse, grande parte, a Israel. Os profetas de Israel não conseguiram enxergar a igreja. Em todo o Antigo Testamento não se tem referência quanto à igreja. A igreja é mistério para as profecias. A igreja começou a vir à tona nas Escrituras com as cartas e com o Apocalipse, parte dele. E alguma coisa com relação ao Evangelho, mostrando as sombras da igreja que viria a ser a partir de Atos dos Apóstolos. Então, e todo o resto só se refere a Israel. Inclusive no Novo Testamento. Vou dar mais uma, hein? Seria bom que os amilenistas ouvissem. Até a nova aliança é para Israel, não é para a igreja. Meu Deus. É, é. Eu gostaria Jeremias. que. Meu Deus, que essa aí eu quero ouvir, pastor. É, isso mesmo. Vamos lá. As minhas mãos estão com cãibra.
Jeremias 31, pode ler? Pode ler. Você lê. Achei. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Prossegue ou continua? Para. Tá por aí mesmo. Pode até continuar no 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, Não a porquanto aliança eles... que fez com Israel da antiguidade. Isso. Porquanto Eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. ó, Israel é esposa de Deus, é a noiva do Senhor. Ele está dizendo aqui que virá dias em que a nova aliança será firmada com a casa de Israel e a casa de Judá. Sabe o que quer dizer isso? As duas casas, as tribos do norte e as tribos do sul, todo Israel. Pastor, mas tem uma coisa aí que Isso eu já queria perguntar. aconteceu. Está lá em Lucas, e este cálice é o cálice da nova Aliança. aliança. Jesus que falou isso. Nova aliança para quem? Quando Jesus falou isso? Para a igreja? Quando Jesus falou isso e tomou do cálice e deu aos discípulos, já instituindo a nova aliança, a igreja existia? A igreja começa Em nos Atos. evangelhos. Não, começa em Atos. O evangelho ainda faz referência à antiga aliança. Jesus falou isso para quem? Para os egípcios? Para os babilônicos? Para os gregos? Para os assírios? Não. Ele trouxe a nova aliança para quem? Para Israel. Está lá no Novo Testamento também. A igreja iniciou gentílica? Tem uma palavra que eu gostaria de falar sobre isso. Deixa eu ter a ideia de perguntar. Os que iniciaram a igreja eram gentios? Eles foram inseridos na videira, né? Não, peraí. Os que começaram a seguir Jesus e Não, foram. constituíram o embrião da igreja eram gentios? Não, eram Eram o judeus. quê? Eram judeus. E quando Jesus diz que ali era já firmada uma nova aliança, era para quem? Para os gentios ou para Israel? Para Para Israel. os. Ô, pastor, Nós fomos enxertados, é isso que você vai falar. Nós fomos enxertados. Não é isso? Pode falar. é sobre isso mesmo. E esse enxerto aí, porque no caso nós, de certa maneira, o apóstolo Paulo, quando ele estava pregando, principalmente em Gálatas, e depois surgiram alguns judaizantes tentando judaizar a igreja, o apóstolo Paulo foi ferrenho, ele lutou contra. Ele falou que não poderia colocar remendos velhos em panos novos. Então, Isso. eu gostaria de saber também sobre essa questão, porque a igreja tem um papel importante, mais importante Jesus mesmo, né? não veio para a igreja e nem volta para a igreja. É Abra. bombástico. Oi? Isso é bombástico. Não, não, é João, capítulo 1. Veja aí. João capítulo 1. É. Tá aqui. O versículo? Já vou dizer. Pastor Edson Isidoro. Deus abençoe Pastor Edson Isidoro. Começa pelo 10. Versículo 10 diz assim: o verbo estava no mundo, o mundo não foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, Veio mas para a quem? todos para o que era seu, O que era seu? os judeus. A nação de Israel. Nós somos os cachorrinhos. Não, ele veio para a nação de Israel,
Mas os seus, quem são os seus? Seus conterrâneos. A grande maioria não recebeu, só aquela meia dúzia de 12, a princípio. Aí vem no versículo 12, leia. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Fomos enxertados aí. Mas, Ele pastor, veio para ele veio mas para Albert, Israel. Albert Hã? Einstein diz que Deus nos joga dados. Então, tudo isso já estava previsto, já fazia parte do plano, né? Nós somos o Cronos no meio do Alfa e do Ômega. Tudo ele já sabia. Deus sabe tudo antes. É isso aí que chama-se física quântica, paralelismo das partículas. Um dia nós vamos entender isso de face a face. Então, meu filho, a igreja foi um enxerto mesmo. Por quê? O fato. Aí, quando está isso? Está lá em Romanos, capítulo 11, quando Paulo diz assim: ó, eles eram os ramos naturais. Cristo veio para eles, para nós. Como nós endurecemos o coração, ele abriu a porteira. Para todos aqueles que o queiram, que reconheçam que ele é o Salvador, eles já possam entrar na oliveira verdadeira e serem nutridos da seiva da raiz. Quem é a raiz? Como diz Paulo em Romanos 11. É o patriarcado hebreu, Abraão, Isaque e Jacó. Então, hoje, nós nos tornamos corpo do carpinteiro. Israel é a esposa, é a noiva. Isso não se muda nas Escrituras. Você viu lá, a quem desposei Israel. Ô, pastor, tem muitos pregadores importantes. Eu vou citar nomes aqui, porque o senhor citou. Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, outras pessoas aí do meio evangélico que têm muita notoriedade, muita força de expressão. E eles não acreditam dessa forma. Eles acreditam que a igreja substituiu Israel numa força assim tamanha. O que é que o senhor pode falar para pessoas que defendem esse tipo de situação? Porque ao meu ver, o que o senhor está falando aí é que realmente a igreja ela foi enxertada e ela não ocupa esse papel tão importante como os pregadores aqui do Brasil estão colocando. Esses homens são mentes privilegiadas. Eu tenho livros de Augusto aqui, mas nem por isso vou deixar de respondê-lo, ele, a Hernani e a tantos outros que negam o reino. Eles batem no peito e dizem que são amilenistas. O prefixo a é negação, é não milênio. Isso começou com os pais da igreja de Alexandria, que buscavam a interpretação filosófica para interpretar a Bíblia, os textos bíblicos, baseado naquilo que Platão, Heráclitos falavam, alegorizando o texto bíblico, dizendo que não haverá reino de Deus na terra, reino de Cristo na terra. E outros dizem que o milênio que Apocalipse se refere já está acontecendo desde a primeira vinda. É um milênio de 2000 anos. Que loucura é essa? Não vai haver reino de Deus na terra? Então quem venceu me permita o termo, essa jossa aqui da terra foi Satanás. Porque Satanás vence desde a queda. Satanás é vencedor desde a queda de Adão. Sabe quanto tempo faz isso? 6.000 anos. Há 6.000 anos que o mundo jaz no maligno. E que Satanás é o tentador, Satanás é o sedutor das nações. Até hoje. A esses homens, eles gostam de fazer caravanas por aí e falar assim. Está cortando bastante, pastor. Não é aqui, não, eu acho que aí é o sinal. Esses homens gostam de fazer
Eu estou aqui me vendo. Você está me ouvindo aí? Luciano, você está me ouvindo aí? Está me ouvindo aí? Agora tô. Agora voltou, pastor. Tava Voltou, dando né? Voltou. Eu vou dizer, esses homens fazem caravanas por aí, batem no peito e diz que o Brasil é de Jesus. Amém? Amém nada. O Brasil está debaixo de sombras espirituais das trevas. Legal. Aí, voltou. Voltou, pastor. Você ouviu até onde? Eu não ouvi quase nada porque começou a cortar, repicar. O senhor falava, repicava, cortava. Mas pode Então, continuar. esses homens, né, os amilenistas que negam o milênio, quem nega o milênio nega o reino. Tá Quem cortando nega de novo. quem nega o milênio, ouviu agora? Eu Ouvi, acho que agora eu tô ouvindo. agora acho que é o seu sinal aí. O meu tá bom. Quem nega o milênio nega o reino de Jesus na terra, literal. Como pregavam os pais da igreja de Antioquia, Barnabé, Papias, Laquitâncio, Comênios e tantos outros, que falava do reino de Jesus Cristo na terra, para substituir o reino de Satã. Luciano, quem manda no mundo hoje? Você está me ouvindo? Tá não. Está me ouvindo? Tô ouvindo, pastor. Pode continuar. Eu perguntei, quem manda no mundo hoje? Agora deu uma travada. Quem Meu Deus, a manda live tava no, boa. quem manda no mundo hoje? O mundo jaz no maligno, né? Quem manda nele, então? Eu Quem manda acredito no que quem mundo? manda no. Quem manda no mundo é o homem. O homem é que define se vai haver guerra, se vai haver paz, os modelos de desenvolvimento, os modelos de consumo, tudo é o homem que manda, não é isso? É, de certa Quem forma, manda no. debaixo de uma autoridade dele. Qual a autoridade? Satanás. Não temos que tapar o sol com a peneira. Deus está apenas permitindo que o homem se perca. Deus controla tudo, controla o pré-atômico. Mas quem manda nas nações, no coração do homem, é Meu Satã. Deus. Só vai esse sistema só vai ser cancelado quando Jesus voltar para reinar. Por isso que o Apocalipse capítulo 20 diz que quando Jesus voltar, Satanás vai estar preso, para que não haja Isso. interferência do diabo em seduzir as nações. Então, negar o reino milenar é negar o reino de Cristo na Terra. Os amilenistas, eles são negacionistas. Os a... Luciano, é melhor a gente continuar outro dia. É verdade, pastor. Infelizmente, a live tá dando muito problema. Tá parando demais, travando demais. É. Outro dia a gente continua, pastor. Desculpa, viu? A live, eu não sei o que tá acontecendo. E olha que Você não sabe, mas eu sei. um outro dia a gente continua, então, pastor. A gente remarca. Tá bom, querido, tá bom.
Combinado. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. É só me chamar. Edificação, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até a próxima live em nome de Jesus.